Gente, boa noite. Essa é uma live, desculpa um pouquinho a voz. Esperar vocês chegarem, vamos entrando. Quem for entrando já me disse, tá ouvindo legal. Bacana. Daqui a pouquinho a Fê tá chegando. Vamos conversar sobre algumas coisas diferentes daqueles temas que a gente costuma abordar em lives, né? Falar um pouco da vida do profissional de saúde. Oi, gente, muito bacana. O som tá ótimo, legal. Carol, Pérola, noite, Pérola, tudo bom? Espero que esteja tudo bem por aí também, tá? Beijo grande para você. Então, a gente vai começando daqui a pouquinho. Nós vamos conversar um pouco a respeito de uma frase que eu ouvi num vídeo da Fernanda Montenegro, em que ela falava a respeito de como ela achou importante uma fala do Nelson Rodrigues, enquanto ela trabalhava com a biografia dele. E a frase era: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. E olha quem tá aí, já chegou aí a Fê, vamos lá? Deixa eu ver você, Fê, pronto. A frase acabou me carregando muita coisa, né? Eu usei muito essa frase em textos tal, e achei ela linda. E de repente, olha quem tá aí. Beleza. Tudo bom? Tudo em ordem? Muito bom, muito bom. Eu estava só contando mais ou menos o que apareceu na história dessa frase, né? E aí eu estava vendo esse vídeo da Fernanda Montenegro, e eu achei lindo isso. Nossa, aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Isso me estabelecia algumas questões, e eu abordei isso em termos do aleitamento, da maternidade. Aí depois que baixa um pouquinho a poeira, eu fui tentar entender um pouquinho diferente, ou caiu uma ficha diferente sobre o que era o significado disso. Para mim, para profissionais de saúde. Só que antes disso tudo, apesar de que pouquíssima gente não te conhece, eu preciso fazer a parte social aqui, te apresentar. Então, olha, para quem não conhece, Fernanda Lopes Sanches Derbali, que é a Fê Lopes, psicóloga, psicanalista, fotógrafa, olha a arte misturada aí, podcasteira, blog, é responsável, junto com a Tia Kwan, pela primeira semana mundial, em 2020, de amamentação negra. Junto com a Tia Kwan, coordenadora do Igbaia, que é o perfil do Instagram Amamentação Negra. É uma ativista. Aliás, eu vi uma frase... Ai, peraí, que isso aqui eu preciso não ser injusto, tá? Eu vi essa frase da Mafuane, mas eu fui colocar aqui e eu achei duas autorias, né? Uma da Mafuane, que eu tinha escutado, e uma frase que é da Jurema Werneck, que diz que ativista é quem põe a esperança em movimento. E você faz isso, né? Muito. Achei essa frase tão bonita. Bonito, né? É bem, bem legal. E aí eu queria colocar duas questões. Antes de começar, quando eu vi da tua questão de arte, tudo isso, e eu acho que a gente está passando por uma ressaca de 4 anos muito difíceis, e a gente está tentando se acostumar com esse mundo novo pós-ressaca, né? Uhum. E eu lembro que em 2018 eu fiz uma apresentação na Semana Mundial, e eu terminava a minha apresentação com uma frase do Bukowski, que ele dizia o seguinte, que um intelectual é um homem que diz uma coisa simples,
de uma maneira difícil. E um artista é um homem que diz uma coisa difícil de uma maneira simples. E eu completava dizendo que o mundo está em desequilíbrio, muito intelecto e pouca arte. Que a amamentação precisava de mais artistas do que de intelectuais. Eu terminava assim a minha fala. E para começar esse nosso papo, eu preciso contar um meia-culpa, que eu já aproveito e a gente induz daí, né? Vinha consulta, uma consulta de pré-natal da mãe, que ela vem fazer com o pediatra, então a gente sempre recomenda uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. E aí a mãe veio, e aí, o que você quer saber, tal? Ela falou que queria saber de amamentação, e eu lá, data show, né, aquela coisa toda, aula, falei, papai encontra a mamãe, casa, junta, filhinho, espermatozoide, óvulo. Foi 1h30 de conversa até chegar no aleitamento materno. Aí ela terminou, quando eu terminei de falar, ela falou assim, doutor, que lindo isso. O senhor me arruma isso para eu poder passar para as minhas amigas? Eu falei, lógico, imagina, com toda certeza. Ela falou, só que eu não quero amamentar. Aí eu olhei para ela e falei assim, acho que você não entendeu. Deixa eu te explicar tudo de novo. Faz muito tempo. Deixa eu te explicar tudo de novo, né? E porque para mim isto fazia parte do máximo possível de mim mesmo, mas era de mim mesmo. Aí a gente evolui, passa pelas questões do aconselhamento, que eu acho que é um curso que todas as pessoas que trabalham com pessoas ou que interagem com pessoas deviam ter em sua formação, e que, resumindo muito pouco, seria escuta ativa e empatia sem julgamento. Sim. E aí foi tudo aquilo que eu não fiz naquele momento, e esse aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Acho que a gente podia passar o dia analisando palavra por palavra dessa frase. E vamos tentar fazer isso aqui no nosso tempinho e no nosso time. Obrigado por ter aceito o convite. Eu não tinha nem roupa para isso, então eu estou de roupa de festa junina mesmo. Tá? A gente está combinando Vou... ele com o show aqui. Então vamos lá, Fê. Obrigado por ter vindo. Eu achei o tema super interessante, assim, ainda mais quando você, até coloquei um pouco ali nos meus stories, quando você falou da onde que você tinha pensado esse tema, né, que tem a ver com a sobrecarga dos profissionais de saúde, principalmente os profissionais que estão na linha de frente aí dos cuidados com gestação, parto, primeiríssima infância. Então, pediatras, obstetrizes, obstetras, não só da medicina, mas o quanto que a gente passa, o máximo possível que a gente dá, hoje em dia é medido por quão rápido a gente responde o WhatsApp do paciente, né? Esse é o máximo, essa é a leitura do máximo possível que esse momento traz, assim, né? Então, é bem frequente a gente escutar dos profissionais, de um lado, dizendo o quanto que eles estão sobrecarregados, cansados e repensando as próprias carreiras, né, e querendo fazer outras coisas. E claro que eu estou falando isso pensando na assistência privada, né, e das famílias, quando vão comentar de um bom profissional, vão dizer como essa pessoa é boa porque ela responde o WhatsApp. Nossa, achei um pediatra incrível, ele responde o WhatsApp. Eu não tenho nenhuma saudade da minha época de consultora de amamentação estrito senso, mão na massa, assim, mão no peito, porque era muito WhatsApp, né? Era uma coisa assim alucinante de mensagem, sobretudo porque as pessoas estão angustiadas, obviamente, né? Mas você ficava numa sensação de que você tinha que responder muito rápido e tal, para dar conta ali desse máximo possível, que seria, sei lá, o que é o máximo possível quando a gente está pensando nisso, né? Responder a toda a demanda que chega para a gente. Você sabe que uma das questões é o mundo que pede performance, né? Sim. A questão toda é medida por performance. Muita gente abre o seu Instagram de manhã e vai ver que o Instagram do seu colega tem muito mais seguidores e que aquele post dele não foi bom, Sim. porque não atingiu tanta gente e a perspectiva é mais possível.
E o máximo possível de mim mesmo, num mundo que exige superação, como é que a gente e ir além, o mundo chama a gente para ir além dos nossos limites, né? Como é que faz isso, né? Como é que a gente consegue determinar? Primeira coisa, se dá para aprender isso. O aprendi, para mim, foi uma coisa que depois me chamou muito a atenção, né? Dá para aprender isso? Eu acho que dá para aprender a partir do momento que você se questiona o que que é o máximo, o que que é possível, o que que é mim mesmo, né? Aí você vai poder aprender pensando nas situações que você vive, né? Assim, tipo isso que você falou agora, com relação se eu tive tantos likes no meu post, no meu vídeo, nessa live, você vai ter que aprender isso a partir do momento que isso vire uma questão para você, porque se você virar alguém que está escravizado dessa lógica, aí o que você está aprendendo é como é que você faz para ser mais máximo. Porque o que o capitalismo vai vender para a gente é que a gente sempre pode ser mais máximo, mais e mais e mais e mais. E quanto mais você for, melhor. E se você não foi, é porque você não deu o suficiente, né? Você que está fazendo alguma coisa de errada. Então, acho que a gente consegue aprender esse possível. O que que é possível? E esse possível não ser algo que vai reverberar para mim como um conformismo, sabe? De que, tô contente porque é o que deu, né? Eu acho que tem uma coisa da gente também reavaliar o que que a gente está falando de ideais, né? O que são esses ideais que a gente coloca de máximo e de possível? Por que que esses ideais fazem sentido para mim? Ou esses ideais fazem sentido porque a cultura me vendeu que esse é o ideal, esse é o lugar que eu tenho que chegar. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse lugar? Ou isso aqui é uma coisa que eu estou seguindo porque, enfim, me disseram que eu tenho que seguir. Pois é, e esse aprender, né? Eu ouvi uma vez alguém falando alguma coisa do tipo assim: a gente consegue informar as pessoas. Eu não sei se a gente consegue conscientizar as pessoas. Acho que as pessoas se conscientizam. E esse aprendizado, principalmente de aprender a ser o máximo possível, o possível, ele implica na gente numa questão difícil, que é limite, e é aprender a falar não. É complicadíssimo falar não, ainda mais se eu estou dentro de um mercado competitivo, onde o meu não pode significar menos grana, menos paciente. É complicado, né? Aprender a falar esse não. Por isso que eu fico pensando, quando eu falo no aprender, eu acho que não é aprender do ponto de vista concreto, de que a gente vai ler um livro que ensina a gente como ser o máximo possível de mim mesmo. A partir de agora, não se preocupe com likes, não se importe com, sei lá, o seu paciente que saiu muito magoado porque você não respondeu aquela mensagem em 15 minutos. Não é sobre isso. Eu acho que não é esse aprendizado. Acho que eu estou pensando no aprendizado que você faz na análise, sabe? Na psicanálise, que é um aprendizado que ele é da ordem do inconsciente. Ninguém me ensinou, mas eu vou lá e vou questionar por que que eu acho que eu tenho que responder a todas as demandas que me chegam. Por que que eu entendo que eu só vou ser uma boa profissional se eu for a pessoa que responde a todas as demandas que chegam? Que responde para todo mundo que me procura, e para todo mundo que me procura entrego assim tudo, né? E aí eu tô falando profissional, mas a gente pode pensar isso na maternidade, na paternidade, né? Por que que eu acho que ser a boa mãe é aquela que todos os dias tem orgânicos, que amamentou até 5 anos, que, sabe? O que que me faz, por que que isso é importante para mim? Aí eu acho que eu consigo desinflacionar essa ideia do que é o máximo,
o que é possível, por que que eu preciso ser esse máximo, quanto que me custa ser esse máximo, o que que isso me tira do meu dia a dia, de poder viver e curtir o que que eu tenho, porque eu estou sempre focada no que eu deveria fazer mais, em como eu estou fazendo. Quando eu fico pensando nessa coisa específica da relação com os pacientes, né, e pensando nos colegas que são médicos, que são enfermeiras, fonoaudiólogas, então essa galera que tá, vocês que estão nessa assistência stricto sensu, assim, porque o psicólogo tem uma demanda diferente hoje, né? Salvo casos de crise, eu tenho uma demanda que é diferente dessa, de vocês, dessa procura louca, assim. Quando eu fico pensando nisso, eu penso que o que será que acontece que a gente acha que a gente vai entrando nessas de que eu preciso cada vez dar mais e estar mais e fazer mais? Porque eu posso. Você pode deixar seu celular ligado e responder mensagem 3 horas da manhã? Você pode, não pode? Pode. Você Poder? precisa. Pode, lógico. Você precisa. Então, O seu paciente precisa, talvez eu tenha, eu faço essa conta, eu saio de férias, né? Eu, Fê Lopes, psicólogo, eu saio de férias. Se eu tenho um paciente em crise, eu não dou férias para esse paciente. Meu celular está sempre disponível, eu vou responder, eu sei quem são as pessoas que eu preciso responder a Zap, assim, just in time, assim que chegou a mensagem, porque eu sei que o caso é grave, eu sei quando a situação está em crise, e eu sei que este caso especificamente pede que eu faça isso, pede que eu esteja lá, pede até para um momento deixar de pedir, né? A conquista na análise, na pediatria, é que um dia a própria paciente seja capaz de olhar para o filho, para os pais, sejam capazes de olhar para essa criança e tomar uma decisão também, né? Não precisem te procurar. Eu lembro, minha filha vai fazer 10 anos, eu lembro quando minha filha era pequenininha que uma amiga minha me perguntou, eu contei que eu estava dando chá, ela já tinha, sei lá, 1 ano e pouco, que ela estava tomando chá, ela falou, seu pediatra deixou? Eu fiquei pensando, mas eu nem pensei que eu tinha que perguntar isso, é água quente? Tipo, não foi uma coisa, nem tinha passado pela minha cabeça que isso era uma demanda para eu levar para o pediatra, sabe? O momento que você passa a tomar decisões e pagar o preço delas, também é um momento que é isso que você quer viver como profissional de saúde. Eu quero ajudar o meu paciente a que ele possa também ser ativo no processo e não só passivo do adoecimento dele, da vida dele, do cuidado com os filhos dele, de que ele vá se responsabilizando, né, pelas coisas que você escolhe. Como eu preciso me responsabilizar quando eu estou respondendo todas as mensagens. Por que eu preciso? Eu posso, mas eu preciso? Tudo é urgente? você sabe que é uma opção, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nunca dei o número do meu WhatsApp. Nunca. Mas eu trabalho assim, eu estou só no consultório, então os pacientes têm o telefone do meu consultório. Tenho o meu telefone de casa para caso que precise de alguma urgência para ligar. E eu trabalho muito com e-mail. Eu respondo mais ou menos uma média, de uns 1.500 a 2.000 e-mails por mês. Meu Deus. Uns 400 desses são de não pacientes. Pessoal que me acha na internet, tem dúvida, me pede as coisas, eu acesso, isso já faz muito tempo. Mas o e-mail, eu respondo quando eu posso. Eu aviso para o paciente assim, olha, das 7 da manhã às 7 da noite eu estou aqui no meu consultório. Meu celular está desligado. Das 7 da noite às 7 da manhã eu estou em casa. Meu celular está desligado. Então, não adianta você querer me falar pelo celular. Eu uso o WhatsApp, essas coisas, para. Se eu estou localizável, você tem todos os meus telefones, os meus contatos. E o e-mail eu acabo respondendo. É uma opção. Muita gente fala, não, porque eu perdi os meus horários, perdi a minha. E isso é uma das questões, né? Você sabe que me vem tão forte a ideia muito antiga de como era o relacionamento médico-paciente antigo, que o médico tinha uma cadeira mais alta e o paciente uma cadeira mais baixa, que o médico detinha todo o conhecimento de saúde, todo o poder. E então, ele representava a onisciência e a onipotência. Só faltava a onipresença.
Ele é um Deus. É, Ele virou a verdade do caminho Deus, é a luz. né? Porque agora, além de saber tudo e de... é, 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 agora ele é presente 100% do tempo. Essa conta vai ser cobrada mais tarde. Eu falo muito, eu brinco muito, eu atendo homeopatia, no homeopatia eu atendo os adultos. E às vezes eles falam assim, ah, mas antes não era assim. Eu falo, deixa eu contar, alguém precisa te dar essa notícia super triste a essa hora. Infelizmente, a gente não faz 50, 49, 48, 47. A gente faz 50, 51, 52, 53. Se hoje eu fizer o que eu fazia nas minhas noites quando eu tinha 20 anos, pode me internar amanhã. E esta mudança, esta transição, muitas vezes eu admiti que eu estou envelhecendo, que eu estou... Vamos mudar isso. Que eu estou ficando jovem há mais tempo. Isso traz... É isso mesmo, né? Que eu estou envelhecendo, eu já não tenho mais a mesma energia, aquela prontidão que eu tinha. Só que eu sei disso. Eu não sei se o paciente tem esta noção. E esse paciente, ele trabalha com a imagem que ele tem da gente hoje, através das redes sociais, de tudo que a gente acaba fazendo. A gente alimenta essa imagem, né? Porque pensa bem, tem esses dois lados, que eu achei maravilhoso isso que você falou, que a conta vem, porque a conta também vem para o paciente. A conta vem para o paciente que é quando eu tenho um filho e eu não sou capaz de tomar uma decisão, não me sinto capaz de tomar uma decisão de algo simples, eu não estou falando de um caso grave, de uma emergência, estou falando do dia a dia, nariz escorrendo, remela, tá com tosse. Eu não sou capaz de fazer o que a minha avó fazia, que é meter um leite com açúcar queimado, que a medicina vai dizer que não serve para nada, mas que de algum lugar ela tinha uma resposta, ela se sentia potente o suficiente para dar uma resposta para isso. Eu também tô refém. E eu tô refém desse né? Porque quando a gente vai para assistência privada, a gente vai para uma assistência que eu sou refém de Eu não sou refém da pediatria, da medicina. Eu sou refém do Dr. Moisés. Que se Do eu não for sistema. atendida por ele, É do sistema, né? e aí, se eu não for atendida por essa pessoa, que essa pessoa sabe, esta é a pessoa. É importante que eu tenha pessoas de referência, claro que é, mas também é importante que eu seja capaz de entender que eu tenho coisas. Eu tenho meu cinto aqui de utilidades para tirar coisas para usar no meu dia a dia e para tomar decisões, né? Eu vou ter que tomar decisões. Em vários momentos, eu falo isso no consultório com as famílias das crianças que eu atendo, que tem uma tomada de decisão que está na tua mão, não tá na minha. Vou mudar de escola ou não vou? Não sei, como é que é para você pensar essa escola? O que você está pensando na escola? Porque quando eu jogo no outro, ele decidir para mim, e aí a responsabilidade não é minha, eu ganho, mas eu também perco. Porque aí eu também não me aproprio das decisões que eu tomo e não me aproprio desse lugar, que é um lugar de... Eu não sou objeto aqui, eu sou um sujeito e eu vou tomar decisões erradas, certas, enfim, vou tomar decisões, né? Acho que tem essa coisa que você falou que eu fiquei pensando nisso e eu fiquei pensando numa outra coisa, que é o quanto que a gente também fomenta essa ideia de que a gente é muito disputado e muito procurado. E, nossa, não consigo parar de responder. Preciso só um minutinho, preciso responder um WhatsApp aqui de um paciente. Não sei se você tem essa experiência, mas toda vez que a gente vai para um congresso, o que eu mais escuto as pessoas falando é assim: ai, foi só eu sair de casa que um monte de paciente me procurou. Eu fico pensando, mano, ninguém me escreveu. Só é pessoal para mim que ninguém escreve, procurando consulta nova, né? Por que tem essa necessidade de ficar falando de que, nossa, eu sou muito procurada na minha agenda, olha, sabe? A gente também fomenta esse lugar de que a gente é muito importante, de que se eu preciso responder agora, porque se eu não responder, não, se eu não responder, se eu sou tão importante neste caso, eu sou, cara, eu não podia nem ter viajado, eu não podia deixar, eu tenho que morar com esse paciente, eu tenho que estar lá. Deus. É Deus mesmo.
É É isso. Deus. Então, É isso. se esse caso demanda tanto disso, esse caso não tinha que estar em casa, ele tinha que estar em um lugar que ele tem cuidado 24 horas. Então, eu estou avaliando errado. Mas é E isso. você sabe que Eu acho que a gente comenta isso muito. Você entra na consulta, o cara tá no WhatsApp, ele ainda tá respondendo uma mensagem de um paciente, aí você vê, nossa, né, meu, ele é super disputado. Ou você vai, liga pra pessoa, a pessoa tem agenda para outubro, e faz questão de dizer que tem, sabe, que faz esse lugar de que você precisa passar por mim. Como que você foi no PS e não falou comigo? Eu preciso te dar notícia de tudo da minha vida? Tem decisão que eu vou tomar. O paciente às vezes chega no consultório do psicólogo e fala: Ah, eu fui no psiquiatra. A gente vai falar sobre isso. O que você pensou? Como é que foi? Mas não sou eu que vou dizer para você se você pode ou se você não pode. Esse que lugar são os precisa ser. limites, né? Que são os limites, Que são esses limites que exatamente. são sempre muito difíceis de a gente estabelecer na Sim, gente e no outro. sim, E no total, outro, né? total. É super engraçado. Às vezes vem um paciente que chega no consultório e olha para mim e fala assim: Nossa, doutor, que cara de cansado que o senhor tá, né? E eu não tô cansado, eu acabei de chegar. Então, esse julgamento, eu olho e falo: Meu Deus, eu preciso ver o que está acontecendo aqui, porque para ele eu tô com essa sensação de cansado. Ah, foi o olho, tal, porque, enfim. Você sabe que essa história também do máximo possível vem quando você, de repente, primeiro, ninguém detém todo o conhecimento. Por mais cursos que eu faça, por mais que eu estude tudo, eu não consigo deter todo o conhecimento de uma especialidade, de uma coisinha. Sim, Ah, eu posso ter noção, saber qual é o meu limite aqui, etc. Eu não acerto sempre. Uma vez eu sim, estava assistindo uma aula de um professor de homeopatia. E aí ele falava de um caso, e ele falava do outro caso, e ele falava de outro caso. Chegou uma hora que eu falei: Escuta, pera, posso falar uma coisa? Eu dava aula nesse local também, enfim. Falei: Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. É assim, ou o meu curso foi um lixo, ou os meus pacientes são os piores possíveis de doença, porque eu não tenho esse índice de acerto que vocês têm. Eu estou impressionado. Vocês não erram. Porque tudo que você traz aqui na aula, você não traz o que você aprendeu com as coisas que você errou. Porque a gente erra, a gente se engana no caminho, prescreve medicamento que não dá certo, você estabelece um vínculo com o teu paciente e esse retorno vem, alguns pacientes vão embora. E aí vem a ideia de onde foi que eu errei. Né? Esquecendo que pode ter não empatia, que eu tenho todo o direito de naquele dia estar num humor de cão e a paciente se sentiu ofendida. desafio. Se ela volta a falar comigo, eu tenho até como conversar, justificar. Se não volta, Sim, ela procura outro profissional. Né? Então, eu olho e falo assim, mas será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? O que falhou aqui? Falhou, vou fazer um curso, aí eu me meto a fazer um curso de 2 meses, ler livro e eu falo sempre isso, né? Eu não fiz pós. Porque, para mim, na sensação, eu atendo com homeopatia, muita gente, adulto, que vem com essa questão do estresse por conta de pós, de não dormir, de não comer, e que fala assim, eu falo para eles, assim, olha, a pós, ela não substitui nada na sua vida. Ela não ganha mais horas na sua vida. Ela estupra a sua vida. Ela se encaixa no meio do espaço que você não tem. Por 1 ano e meio, há 2 anos. Então, a minha opção consciente de não ter WhatsApp foi a opção consciente de não fazer uma pós. Mas eu faço bastante cursos, a gente continua fazendo, dando aula, tendo aula, enfim. E esse máximo possível,
depois que eu comecei a analisar melhor a frase, eu não sei o que é válido dela. Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Eu não sei qual é o máximo possível de mim mesmo. Porque será que isso é uma referência minha? Ou isso é uma referência que é estabelecida pelo pacote do Então, eu acho que mundo? quando ela diz que aprendeu a ser, quando o Nelson Rodrigues diz, ela repete, né? Aprendeu a ser o máximo possível dela mesma, ela já está voltando para ela mesma, né? Não é o máximo possível que dizem que ela tem que atingir, não é o máximo possível que ela, sei lá, acha que ela tem que atingir, mas é o máximo dela mesma. E o máximo possível de mim mesma de hoje não é o meu máximo possível de mim mesma daqui 10 anos e também não é o meu máximo possível de mim mesma de 10 anos atrás, né? Porque eu vou acumulando coisas na minha bagagem e eu vou vivendo outros momentos da minha vida, né? Quando você contou ali no começo do atendimento que você fez e que você deu o máximo possível de você mesmo, tudo que você tinha, eu fiquei pensando que quando eu atendia como psicóloga, eu parei, já fotografava desde que eu me formei, e aí durante um tempinho eu parei o consultório, porque eu estava de saco cheio da vida do consultório. Era uma época, eu sou formada há quase 20 anos, né? Então era uma época que não tinha convênio, então era muito sofrido a vida do psicólogo no consultório, não tinha grana, era o caos. E eu já estava na fotografia há um tempo, parei, fiquei só na foto. Aí eu engravidei, aí minha filha nasceu, aí eu continuei fotografando, eu me apaixonei por amamentação. Tá, beleza. E eu dizia que eu não ia voltar para psicologia nunca mais. Jamais, que não era um lugar que eu queria voltar. E num dos atendimentos que eu estava fazendo de consultoria de amamentação, que aí eu comecei a atender como consultora de amamentação, mas eu sou humanas raiz, assim, eu sabia muito pouco de biológica, fui aprendendo, sempre fui curiosa, mas assim, eu não sabia que tinha que destampar a sondinha, tinha vários detalhes que o meu máximo possível de mim mesma era bem mínimo naquele momento. E eu lembro de alguns atendimentos que eu fiz e que eu saía muito chateada e muito frustrada comigo por aquele bebê não ter mamado. E pensando se tinha sido alguma coisa que eu podia ter feito errado. E se por aquele, mesmo eu tendo ficado na casa daquela família 3 horas e dado o máximo possível do que eu tinha na minha bagagem, se eu podia cobrar aquela consulta ou não. Esse foi um momento de muito aprendizado de entender, bom, o máximo possível de mim mesmo nesse momento, às vezes é poder dizer para esta família que eu vou encaminhar esse caso para alguém que saiba mais sobre, sei lá, X, freio. Mas levou um tempo para eu entender que o máximo possível não era o sucesso absoluto de todos os bebês mamando, como se às vezes a demanda fosse aquela, né? Eu já passei por situações tipo a sua, de que o máximo possível de mim mesma na consulta foi a pessoa falar muito obrigada, foi ótimo, e eu decidi que eu não quero amamentar. E eu ficar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será? Não, pera, mas que é importante você se repensar, né? Será que eu fiz alguma coisa? Rever o seu caminho ali e tal, mas também pensar que tem um pedaço da conta que é do outro, que não é sua. Como é que eu vou garantir que um bebê mama? Isso que você diz, né? O médico que só apresenta case de sucesso. Nunca aconteceu nada você não tem nenhuma história para contar aqui de que você foi propor esse protocolo e nesse caso não funcionou. Como a gente aprende, né? Nos momentos em que as coisas não funcionam. É, é isso, né? O máximo possível de mim mesma, ele não é estático, né? Ele pode Pois é. escravizar a gente muito. Deixa eu vou colocar aqui, mas a gente não começa a discutir isso agora, tá? Eu vou prender você para uma próxima. Mas é assim, é a parte 2 disso, né? E quando o meu máximo possível não é o bastante, né? A gente vai falar sobre isso já já, também se der tempo. Mas é assim, lembrando do máximo possível, né? Quando a gente fala de aconselhamento, eu falo de escutativa, de empatia e sem julgamento.
essa empatia deveria me levar ao máximo possível daquela mãe que não tem mais o que dar em termos de tempo, em termos de quantas mães a gente não atende. Eu falo isso também com muita frequência. Aliás, tem a parte minha que talvez você não tenha muita familiaridade. Eu sou o cara do copo meio vazio, tá? Mas não o copo meio vazio pessimista. O copo meio vazio daquele que olha o que tem ali e não está satisfeito com o meio copo cheio, que tem mais o que fazer, que a gente pode fazer. E dentro do mais o que fazer, é ter um olhar diferenciado para esta mulher, para esta mãe. Eu escrevi um artigo hoje, acho que é o meu artigo mais comprido, que vai sair no blog da editora Timo, onde eu criei até um termo, enfim, são as coisas de delírio que às vezes aparecem. Mas eu estava comentando a respeito, esse artigo comenta a respeito da mortalidade de mulheres no período de gestação, parto e o pós-parto imediato, que é considerado até 43 dias. 30% dos óbitos relacionados à gestação acontecem entre 45 dias e 1 ano de idade do bebê. Isso foi uma estatística de um estudo que saiu agora pelo CDC nos Estados Unidos. E aqui no Brasil teve um estudo da Fundação Maria Cília Souto Vidigal, e aí eu vou abordar a tua área, obviamente, né? 2,5 vezes mais mortes de mulheres negras do que morte de mulheres brancas. Então, nós temos um país onde você tem um índice de fome de 33 milhões de brasileiros. São 15% do país passando fome. E aí, eu estou aqui no meu consultório, numa situação privilegiada, com uma paciente que tem uma situação mais privilegiada também, um pouco, enfim. Uhum. E ela me traz algumas questões de amamentação ou de coisa de vida, que na hora que eu estou no meio da consulta, ela é uma mulher que teve seu filho, está em casa, o marido trabalha o dia inteiro, a criança acorda à noite, e eu vou cobrar dela extração de leite em método bomba agudo, para ela tirar leite, para deixar em casa quando ela vai trabalhar, para que alguém dê esse leite para ela. Então, a gente começou a mudar muito esse discurso e falar, primeiro, para a mãe que quer amamentar. Não falar para todas as mães, porque aí a gente abre a ferida e não empatiza com aquela mãe que simplesmente ela não quer amamentar. Ou não pode, Sim. ou não consegue. E aí ela fica julgada. Então, assim, a gente tem dificuldade de empatizar com a gente, que dirá empatizar com aquela outra mãe, com aquela outra mulher, né? Total, né? E aí a gente não escuta essa pessoa para ajudá-la a pensar qual que é o custo que esse máximo que ela está se impondo tem na vida dela, na relação com esse bebê, e qual que é o possível dela, né? O que que ela quer? Porque eu gosto de pensar, eu acho que a gente passa por fases, né? Eu imagino que você tenha passado por várias e passe por mais ainda em relação ao aleitamento, que tem um momento de muito apaixonamento, quem viveu uma experiência muito legal, principalmente quem viveu no próprio corpo, muito apaixonamento, né? Eu brincava que eu era uma pregadora, assim, amamentação we trust. Eu pregava onde eu fosse, eu ia pregar para alguém. E aí depois você vai saindo desse lugar e vai indo para um outro. Hoje em dia, eu acho que a gente tenta. Eu ainda acho muito poderoso a experiência de ser seu pão, ser sua comida, todo o amor que houver nessa vida. Eu ainda acho essa experiência muito poderosa,
para você viver no teu corpo encarnado ali, né? Porque a gestação é aquilo, é uma célula que cresce dentro do seu corpo. O leite é você que produz sozinho. Eu acho isso uma coisa assim muito potente. Mas isso é a minha experiência, minha fala. E eu acho que a gente vai tentando chamar as pessoas para a amamentação através de um discurso que a gente quer tentar seduzir elas para esse lugar da potência, que é muito legal e tal, vendendo um discurso de que esse é o máximo possível que uma mãe precisa dar e pode dar para um filho, né? E não de que a gente está falando de um direito a ser exercido desta mãe, desta pessoa que amamenta. E ele é um direito, ele não é um dever. Porque o dever é que esse bebê seja alimentado. Como ele vai ser alimentado, aí a gente já está num outro campo. Porque os bebês que vão ser, sei lá, os bebês que são abrigados, o bebê que a mãe morreu, o bebê que a mãe não quer amamentar, o bebê que, sei lá, foi uma gestação de um homem trans que não tem glândula mamária e que está com outro homem e que aí não vai ter. Você entendeu? Esse bebê, o dever, ele precisa ser alimentado. Isso é uma obrigação. Mas ninguém diz que o dever é ser amamentado. É um direito, tá? Para mim, tá hoje em dia muito mais alinhado com os direitos, com a equidade de gênero, com as questões de justiça reprodutiva, que lá atrás, no meu máximo possível, era outra parada. Era essa pregação de que, cara, a gente pode, todas nós podemos, como que você não quer? Pera, tem a sonda, tem o power pumping, a gente pode passar a madrugada. Pode, mas assim, que preço, né, cara? Então, Pois é. Você sabe que tem uma pediatra amicíssima, queridíssima, a Amanda Ibagi, que ela falou uma frase uma vez, e essa frase eu repito milhões de vezes, mas sempre com a referência. A gente não pode querer amamentar mais do que a mãe. É o limite, é o máximo possível dela. E tem mais uma questão que, nesse chamamento, que me incomodou desde sempre. Parece que eu, às vezes, olho isso e eu não me conformo com isso, né? Foi a ligação que foi feita de amamentar com amor, do leite como o amor que brota do peito, o amarmentar, que eu falei, não teve uma época que eu falei isso, depois foi me chocar, porque aí vem assim, então quer dizer que aquela mãe que não quer amamentar, e é isso um dos grandes problemas que a gente tem quando começa a chegar perto da Semana Mundial de Aleitamento Materno, estas mães começam a se sentir mexidas, ofendidas. Como assim eu não amo meu filho porque eu não amamento? Né? E aí, desvincular, falha nossa, desvincular, amamentar do amor. É que é junto, né? Lindo, olha, não fica lindo amarmentar? O leite, o amor que transborda do peito, isso quer dizer, então, por exemplo, que uma mãe que é soropositiva, que optou por manter a gestação, ter o filho e cuidar, chega no teu consultório e você vai questionar o amor dessa mulher? Ama menos. Não deu o máximo possível. Um dos problemas mas eu acho que a gente... só para completar, teve um problema que a gente teve com a Fernanda Gentil, isso. Que numa época de uma semana mundial, ela apareceu com uma foto, ela com a mamadeira ao contrário, o bico na boca do bebê e falando: amor que bate no peito também bate na mamadeira. Lógico que bate, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É que aí a gente vai entrando no imbróglio, né? Porque assim, enquanto ativistas, a gente entende que o máximo possível que eu tenho que dar é convencimento. E aí eu vou tentar convencer, né? Com as armas que eu tiver. É amor, é necessário porque vai morrer. Hoje, esses dias eu vi que era assim, crianças que são amamentadas no peito são melhores em matemática, era alguma coisa assim. Isso! Nossa, aí eu escrevi em cima disso. Eu virei pro meu marido e falei, é por isso, eu não mamei nenhum dia. Achei que voltar à escola para dizer, o meu problema era esse. Nunca ia aprender se eu tivesse sabido disso.
Não precisava ter sofrido. Ai, meu Deus, que ótimo. Porque a gente faz uma relação de causa e consequência muito bizarra, tentando, né, falar e convencer, porque a gente quer dar esse máximo possível e tal. E, e eu acho que nesse caminho a gente perde de vista isso que a gente começou falando, que é, enquanto aqui eu, ativista, seja das questões raciais, da amamentação, da saúde mental, estou perdendo tempo discutindo com a Fernanda Gentili, que botou uma foto com a mamadeira, a gente não está discutindo com toda a indústria que pega o máximo possível e quer vender para você com o que é o máximo possível. E eles sabem fazer isso muito bem. E aí a gente está numa batalha em glória com pessoas que são desse tamanhinho, porque a gente é minúsculo, essa é a verdade. Eles são muito maiores do que a gente, eles são muito melhores do que a gente, eles encontram estratégias muito mais interessantes, falando que você é o máximo, vem para o meu evento, eu preciso de você no meu evento, estou aqui lançando um produto incrível, uma vitamina que vai fazer agora você produzir mais leite, você ter uma gestação melhor, você sei lá o quê. Porque você é o profissional que sabe falar disso, a gente vai seduzido porque a gente gosta de se sentir o máximo. Aí você tem a grana envolvida, e aí quando você vê, você perdeu de vista esse debate, né? Que é esse debate que é o mesmo máximo possível que a gente se percebe fazendo, tentando dar conta da agenda lotada, tentando lotar as agendas, tentando estar 100% no Instagram e ter não sei quantos seguidores, tem que estar no Instagram, no TikTok. Eu achei maravilhoso que você tem telefone fixo. Eu achei, pensei, olha que coisa maravilhosa. A gente não tem nem telefone fixo. Que você usa o e-mail. Quantas pessoas ainda usam o e-mail? Tudo está ali no WhatsApp, se perde no WhatsApp, porque eu quero dar o máximo da minha presença para você e no fim eu te dou o mínimo, porque eu não consigo estar presente em nada, né? E eu quero estar presente em todas as coisas, e eu estou cooptada nesse discurso de que eu tenho que estar, eu tenho que ser, e eles estão lá, eles estão fazendo o máximo possível. Muito mais do que o possível, tentando dizer que a gente pode fazer também, né? Então, eu acho que Teve a gente perde um. de vista quem é o inimigo. Pois é. Teve uma vez um desses vídeos, enfim, de um cara que estava em casa, de repente alguém invadia a casa dele e falava assim: Ai meu Deus, você está vivo! Claro, eu estou aqui. Mas por quê? Pô, eu te mandei um WhatsApp, você não respondeu. Eu falei, sei, eu não respondi porque eu estava com o celular. Sim, mas aí eu te mandei um e-mail avisando que eu tinha te mandado um WhatsApp. Depois eu te mandei um SMS dizendo que eu tinha te mandado um e-mail. Então, a gente perdeu, apesar de ganhar em agilidade, perdeu a nossa, a palavra é individualidade, o nosso espaço, E a o gente perdeu nosso uma coisa limite. que é a conexão, né? Porque, assim, meus amigos estão na palma da minha mão, mas também não estão, né? Porque a gente não consegue mais ter conversas mais profundas, mais longas, porque é tudo tão rápido. Na verdade, o WhatsApp ele é um grande caderninho de recado. Você manda uma mensagem, o outro responde. Você não tem. Eu não sei exatamente como você tá. Não tô ali te escutando como era. Eu vou ligar para uma amiga hoje. Nossa, tanto tempo que eu não falo com fulana, eu vou ligar para fulana. E aí, como é que você tá? E a gente vai falar da vida. O WhatsApp não tem. Ele nem nasce para isso, né? A gente que tá profanando a função dele na realidade, né? Criando dele uma outra coisa. Assim, de fazer dele um lugar de consulta, né? Que é isso. Em vários momentos eu escuto dos amigos que são pediatras que eles recebem áudio da tosse. Putz, foto do cocô, da fralda de cocô, Do cocô é um no clássico. WhatsApp. No Na hora do seu WhatsApp. almoço, na hora do seu almoço. E dá para a gente fazer esse tipo de. Nem pode, né? A gente nem pode fazer isso, mas numa ideia de que estamos vendendo uma agilidade, uma conectividade que na prática é uma conectividade fake, né? Ela não está falando de uma conexão de fato ali entre as pessoas. Ele teoricamente aproxima as pessoas distantes e afasta as pessoas próximas, né? Porque você está aqui na Verdade. esquina e eu tô aqui, a gente ao invés de, escuta, vamos descer tomar um negócio, um café aqui? Ah, oi, tchau, tchau. Você sabe que eu era no plantão o cara que contava as piadas.
E como eu gosto de contar piada, as pessoas vinham contar piada para mim, de todos os lugares, e eu juntava. E todas as manhãs eu recebia piadas, recebo piadas pelo WhatsApp, eu pego, leio, seleciono, junto e encaminho para um grupo. O pessoal ri de manhã, pelo menos né? Mas quando me pedem, e quando eu me lembro de tentar, putz, eu te passei uma piada hoje, como que era? Eu sou só um meio de transporte. Aquilo não possui a piada. Eu não me relacionei com a coisa para ela fazer parte de mim, né? Isso. A sensação que eu tenho com o feed. Eu vi uma coisa, eu falo com você, eu lembro, eu consigo lembrar. Nossa, eu vi um negócio que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quem postou? O que que era mesmo? Qual será que era o vídeo? Aí você fica tentando caçar, alguém postou, tenho certeza. É isso, você não faz daquilo, você não engolfa aquilo, né? Não tem um processo antropofágico com essa coisa que você tomou contato, né? É um processo muito mais passivo. E olha só que legal, né? Você vê, você é um poder imenso, né? A Isis, o Tacílio, pediatra grande, amigo, a Bianca, que entrou aqui, também já saiu, Pérola, a Tia Quan tá por aí também, enfim, ó, pessoal, é bom, né, ter esse pessoal todo aqui para a gente poder trocar e, olha, são 21h21, eu não sei se é 1 hora que a gente tem aqui. De qualquer forma, daqui a uns 5 minutos eu vou pedir para você se despedir, mas a gente continua até a hora que acabar, tá? Ó, a Cris Nicolas está falando diretamente de Eu tinha Portugal. visto, eu tinha visto. Ah, já tá mó tarde aí, Cris. Meia-noite já passou, né? Sei lá, 4 horas para Pois frente. tá sem sono, tá sem sono. E aí, retomando então um pouquinho da história, e quando o meu máximo possível não é o suficiente? Frustração? Frustração, Autoconhecimento pela demanda? frustração e autoconhecimento, mas não é suficiente para quem, para quê, por que que não é o suficiente? O que que é ser suficiente, né? Que suficiente a gente está falando? Pois é. O suficiente seria assim, eu não tive horário para atender, eu estava atendendo tanto que eu não podia almoçar, eu tinha... Hã? Eu estou pensando que eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Assim, alguns dias da semana, talvez eu seja essa pessoa. Uhum. Todos nós somos e Em algum fomos momento, todos e nós seremos em somos, algum todos nós momento. somos atropelados. Quando você vê, você já está fazendo de novo, o que você tinha falado que você não ia fazer. Né? Eu começo o ano falando, não, eu vou marcar na minha agenda que eu almoço esse horário. Aí eu preciso repor, porque eu vou estar lá na SMAN, no evento, sei lá qual, e eu não vou poder atender, e aí só sobrou esse horário. Aí tudo bem, só essa semana é uma semana atípica, como diz meu marido, uma semana atípica, um mês atípico, um ano atípico. Uma vida atípica, né? A vida atípica, quando você vê, o máximo possível, é uma gastrite, né? Porque é sobre isso. Isso. Então, é essa a questão. Ela vai ser uma Ninguém gastrite vai em te mim, parar, né, em algum momento. é a conta que a gente vai ter que pagar. Essa é a conta que a gente paga, que não fecha. Essa é a conta que não fecha. Olha só. Eu acho que a gente tem que estar disposto a pensar que a gente vai pagar contas, né? Sabe? Você vai ter que pagar. Essa é a conta que eu consigo pagar agora, que eu quero pagar agora. Nesse momento eu só consigo fazer desse jeito. E eu tô pensando para fazer melhor, eu tô todo dia pensando que como é que eu posso fazer melhor? Eu vou levar a marmita para o consultório, então, para eu ter comida e não me botar numa situação que eu vou ficar muitas horas sem comer. Eu vou. É isso, é todo dia, né? É o máximo possível, na verdade, é o cotidiano, né? Ele é muito mais mínimo do que máximo. Ele é esse compromisso diário de que você vai errar e que você vai tentar acertar de novo. É a parentalidade, não é? Isso, perfeito, perfeito. A parentalidade é isso. Eu nunca fui pai. Depois, eu nunca fui pai de 2 filhos. Depois, eu não fui pai de um filho de 2 anos. Depois, o de 4, depois, o de 8.
cada dia a gente vai ter pode chamar de desafio, um desafio. A diferença... um curso para cada desafio da sua vida. Não dá para você entrar no curso de pai de 1 ano. Aí agora, curso de pai de 2 anos. Curso de pai de 2 filhos. Curso de pai com criança com tosse. Curso de pai... Você sabe você que vai ter que pensar eu falo... que já tem algum saber acumulado. Você vai usar ele aí. Eu falo sempre com essa história, eu não gosto de marcos de desenvolvimento. Não é que eles não existam. Eles existem. Mas é assim, a sensação que eu tenho é menino ou menina, filho, primeiro filho, segundo ou terceiro, nasceu de termo ou não, amamentou ou não, tem cachorro em casa ou não. Quando chega aos 9 meses, turma, vamos lá, angústia da separação. Quando chega aos 2 anos, todo mundo vira terrible twos. E aí, né, são os terríveis 2, aí eu sempre aviso, olha, você está preocupada com o terrível 2? Deixa eu te contar dos insuportáveis 3, dos inigualáveis 4, dos nem sei o que falar dos 5, porque a cada fase a gente acha que o que a gente teve prepara a gente para cada vez ser o máximo possível. E quanta decepção, né? E a cada fase prepara a gente, na verdade, para saber que não tem preparação para essa fase. E que eu vou ter sempre surpresas e coisas que vão ser difíceis. E que talvez o que me deixa mais preparada hoje do que eu estava sendo mãe de recém-nascido e sendo mãe de pré-adolescente é que eu já sei que tá tudo bem não saber várias coisas. E que eu não vou saber várias coisas. Então, isso não é muito eu não vou mais... saber tudo sobre o paciente X, que eu já fui a pessoa que, cada paciente que chegava um paciente que agora tem transtorno alimentar, aí eu ia fazer tudo sobre transtorno alimentar. Aí chegava um paciente que agora tem, sei lá, TDAH, eu vou estudar tudo sobre TDAH, eu não vou vencer, né? Nada, não. Não 21 e 27, faz assim, dá uma despedida e aí depois a gente continua. A hora que acabar, acabou, para avisando que que essa live vai ficar gravada e disponibilizada para quem quiser passar, ver de novo, alguma coisa. Obrigada pelo convite. Espero que essa conversa reverbere aí para todo mundo que participou e todo mundo que for assistir. Foi ótimo vir aqui e é impressionante porque eu ia falar assim, que bom a gente fazer um tema que a gente não vai falar de amamentação, mas é impossível. Pois é. O máximo possível que a gente pode fazer é também falar dos temas que a gente é apaixonado, não tem jeito. E para eu falar, a Fabi está aqui também, a Lud está aqui, um pessoal, ex-pacientes meus, que foram meus pacientes quando crianças estão aí. Bom, a gente vai continuando. A hora que travar, travou. Aí a gente já se despediu. Obrigado por quem esteve até aqui. A gente vai continuando, tá? A hora que travar, se de repente levar mais 1h30, a gente para daqui a pouco. Né? Não precisamos saber o máximo possível da gente, né? Com certeza. Então, eu acho que essa é uma questão que aí vai abordar o que é o autoconhecimento, né? É a gente ter abertura para aprender, para viver. E ter abertura para entender que você errar, né? Porque eu nem acho que o máximo possível é acertar. Mas ter abertura para, se você errar, ou se o outro achar que você errou, se o outro ficar magoado com algo que você fez. Tem coisas que não estão no teu controle, né? O que o outro vai fazer com o que eu digo? O que alguém vai fazer com o que eu estou dizendo aqui nessa live? Não está no meu campo do jogo de controle, isso é do outro. E que isso não determina o meu valor, né? O meu valor não está em jogo. O quanto que o quanto que eu valho, sabe? Isso não determina o meu valor. Eu não ter dado certo um atendimento. Eu fico me lembrando do início da vida no consultório, que a gente falava muito, que a gente esperava muito chegar o dia que a gente não ia ficar tão desesperado a cada paciente que vinha fazer uma entrevista e não voltava, pensando o que eu errei. E a gente não conseguia se perguntar
o que que daquele paciente tem a ver com ele não ter voltado. Tem um pedaço que é meu, mas não é tudo sobre mim, né? Eu não sou nem tão importante. Esse é o fim de uma análise, na realidade, né? Eu não sou nem tão importante, nem tão especial, nem tão horrível. Eu sou só uma Eu, coisinha, uma coisinha, é, assim, se possível, de mim mesmo. Não sou nem tão, nossa, coisa mais maravilhosa que é capaz de salvar pessoas. Eu nem sou pessoa capaz de destruir pessoas. Eu sou essa, essa coisa aqui que erra, acerta, que às vezes dá certo, às vezes dá errado, que de repente pede desculpa, que às vezes não pede desculpa, que às vezes está num dia ruim, que não percebeu, que alguém vai ter que dizer, ó, meu, você pegou pesado ali, foi horrível, e você vai falar, pô, desculpa, peguei pesado mesmo, se você sentiu assim, não era essa a minha intenção, é isso, né? Acho que isso dá uma paz, assim, de você não precisar ser esse máximo glamouroso todo, e que isso não significa que você é o mínimo que não vale nada, mas que você é o que é possível, né? Nesse momento é isso, eu sou o que é possível para mim nesse momento. e qualquer possível naquele momento é o máximo, né? É, É o que eu consigo fazer naquele momento, né? E talvez até é a pudesse decisão fazer que você consegue tomar naquele momento, sabe? Aquilo do isso. naquele momento, com tudo que eu tinha na mão, era o que eu era capaz de decidir. Agora, olhando depois, agora eu faria tudo diferente. Bom, agora, né? Agora você não tá lá. Talvez se não fosse o máximo nessa frase, se fosse aprendi a ser o possível de mim mesmo, coubesse melhor, né? É verdade, é verdade. Incomodasse um pouco menos, Sim, porque na prática, né, é a performance. É a performance, né? Nossa, agora tem outra live aí do lado e quem vai ver a gente? Quem estiver aqui. E essa live fica aí e outras pessoas vão ver. Mesmo quem está aqui não necessariamente, como você falou, reverberou. Ah, não, comigo não é assim, comigo é tranquilo. Talvez daqui a um ano, fale assim, nossa, aquela live hoje é um tapa na minha cara, né? É o quanto a gente tenta mesmo neste mundo de grandes performances, chegar a atingir seu máximo. sim, Lógico que reconhecimento é legal, né? total. Todo mundo gosta. E, e, mas a gente aprender a fazer uma vez quando foi uma conversa, não, mas você faz isso, você fica assim, você se prepara para uma aula, tal. Olha, tesão. O dia que eu perder o tesão de fazer o que eu estou fazendo, tchau. Eu vou embora. Eu vou embora. Enquanto. Não tem. Enquanto tem esse tesão, eu escrevo, eu falo, a gente conversa, cutuco você no Instagram e no WhatsApp para a gente conversar a respeito. Um carinho teu, viu? Hoje, demais, demais, demais. Aliás, eu acabei vendo, não sei se você chegou a ver, bom, mas deixa eu aproveitar hoje aqui, vai. Tem uma peça bárbara, por onde passar, quem puder ver, veja, que é Mães que Nascem com os Filhos. Agora ela está em Salvador, vai em Salvador agora, no Mami Bem, no dia da abertura, elas vão apresentar na íntegra, mostra muito esta questão também, por isso que eu me lembrei, né, do máximo possível, da maternidade, da avosidade, fala do mundo da amamentação, do mundo da paternidade, enfim. E aí eu pegou uma das coisas que você colocou, né? Que a gente não, esse possível, não trazer esse máximo possível, não trazer para a gente você se conformar com isso, né? Ah, também, né? Você até podia ter feito um pouco Que o mais. lugar de conformismo, ele não é, ele possa ser um lugar de, que não seja um lugar de conformismo, mas seja um lugar de conforto, né?
Sabe essa coisa insuportável de que é mar calmo, nunca fez bom marinheiro, ou as dificuldades que fazem, não sei o quê, você crescer. Não, tudo bem, beleza, mas em algum momento o possível é o possível, é isso. É a decisão que eu tomei, é o que dava para fazer naquele instante com o que eu tinha na mão. Porque que pesado que é para o filho e para o trabalho e para sei lá, e para você mesmo, se tudo que você precisa fazer tem que ser o máximo. Que aí você dá para esse lugar, Nossa. para essa coisa, uma exigência tão grande que às vezes você é quem vai travar nessa função, né? Que pode ser o texto que você escreveu para Timo, pode ser a consulta que você vai fazer, pode ser o relacionamento amoroso que você tem, né? E não, quanto menos a gente inflaciona de expectativa, mais a gente consegue fruir, assim, né? E aproveitar e circular mais na vida e ter uma circulação que seja mais prazerosa e ter uma circulação mais generosa com a gente, mais generosa com o momento que eu estou vivendo, com o aprendizado que eu tenho, eu acho muito perigoso quando os filhos são o máximo possível de mim mesmo, por exemplo, né? Acho isso uma coisa muito perigosa para a própria criança que já chegou com essa carga de ser o máximo possível da minha vida, essa criança, meu Deus, né? Já pensou? Então, acho que no final das contas é quase que uma militância por um lugar de generosidade com a gente mesmo, né? Com uma cobrança em que a gente possa não adoecer, né? Porque o que a gente tem visto são as pessoas, principalmente os adolescentes, adoecidos nessa ideia de que eles têm que ser esse máximo, e esse máximo é cada vez mais inalcançável, porque se você chegou aqui, você tinha que estar aqui, se você está aqui, você tinha que estar ali, e aí assim, né? Vai indo para sempre, E sem aquela fim. paternidade de que a parentalidade de vou dar para ele tudo aquilo que eu não tive, sem saber se aquilo é o que ele precisa e o que ele quer. Exatamente. As agendas das crianças hoje são o máximo possível? Não, elas são além do máximo possível delas mesmas. Mas isso Na tentativa de que elas cheguem no lugar máximo da vida delas, porque elas têm que ser o máximo. Como que elas não vão ser o máximo? Como é que é lidar com uma criança que não tira 10? Sei lá, ela tira a média. Precisa tirar mais? Pode, talvez pode. Todo mundo pode tirar 10 em matemática. Eu tenho convicção de que eu não posso. Tenho tenho provas de muitos anos. Todo mundo pode? Não, cara, não pode, cara. Então é isso, você vai pagar 25 mil aulas particulares, botar no comum, botar sei lá mais aonde, e é sobre isso. Às vezes o que a gente vai ter é um desempenho mediano em alguma coisa que a gente ama muito. vai É só passar uma com correção. 5, né? Vai passar É, com 5, é isso. e aí, porque eu passei com 5, eu vou parar de gostar de uma coisa que eu gostava, tipo, eu danço balé, sei lá, e aí eu não sou uma bailarina do Bolshoi, eu vou me tirar do balé? E o prazer que o balé me dá? Né? A gente tem uma coisa, assim, dessa exigência que, no fim, nos adoece e nos tira o tesão da coisa, que é isso que você estava falando. Né? O tesão é eu estar lá, eu poder viver aquilo, eu poder me divertir, eu poder ter um tempo agradável naquilo que eu estou vivendo. Eu fico pensando quantos momentos do máximo da maternidade rouba a gente de estar conectado com a criança que está com a gente naquele momento, né? Ai, Fê, É isso. obrigado. Imagina. Obrigado por quem esteve aqui. Vamos ficar com isso gravado aqui e quem sabe numa próxima a gente aborde algumas outras coisas nesta mesma linha, né? Porque hoje eu tinha mesmo essa intenção de não abordar nada clínico. Também pensei em não abordar nada relacionado à amamentação, mas faz parte do pacote, faz parte do pacote. Obrigada, Obrigado, amor. gente. Um beijo Beijo para todo mundo. grande. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.